se encontrou o filho, a guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo, sempre conectados. Canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, eu sou o pastor da igreja. Estou muito feliz por mais esse encontro com você. Que bom que você nos encontrou aí na internet. Então agora é só você acionar aí as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Também compartilhe no teu Facebook, no teu WhatsApp. Fica a nossa palavra de incentivo. Já pega a tua Bíblia, lembrando que vamos fazer a leitura na versão NVI, Lucas capítulo 19, dos versos 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos porque mais uma vez podemos compartilhar da Tua Palavra, podemos nos achegar ao Senhor e creio, o Senhor vai falar aos nossos corações. Já está falando, ó Pai. Muito obrigado, recebe as nossas orações, e já oramos também por cada uma das famílias que nos acompanham, pelos que têm reservado um tempo todo especial para ouvir da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Então, já de início, nós já entendemos a localidade onde Jesus estava. Diz que ele estava passando por Jericó. Só para a gente ter uma ideia, Jericó ficava a aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém. E Jesus estava indo a Jerusalém porque faltavam poucos dias para se celebrar a Páscoa, aproximadamente ali uma semana. Então subentende-se que era um tempo de festa, muitas pessoas estavam viajando, todas indo a Jerusalém, que era o centro religioso naquele tempo. Então as pessoas seguiam viajando, indo e vindo de todas as regiões dos arredores. Mas não era apenas isso que causava todo aquele emaranhado de pessoas. A própria pessoa de Jesus fazia com que as pessoas fossem até aqueles arredores. Jesus estava em Jericó. E as pessoas ouviam sobre Jesus e sabiam muito do que Jesus estava realizando. Uma multidão, aliás, acompanhava Jesus. E diz o texto de Zaqueu. Zaqueu, então, ouve falar que Jesus passaria por ali. E desperta nele, então, o interesse de fato, ver Jesus. Só que não seria fácil, né? Primeiro porque ninguém estava disposto a ser gentil com Zaqueu, porque ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles responsáveis por cobrar os impostos dos judeus e entregar aos romanos. Então, pensa bem, Zaqueu era lembrado por alguém que tomava parte da renda, alguém que, aliás, extorquia muitas vezes e tomava muito além do que era o necessário. Então, era alguém absolutamente mal visto pelos judeus. E só para lembrar, Zaqueu era judeu também. Então, podemos dizer que ele dá as costas ao próprio povo em benefício próprio, que ele pudesse, então, ter a vida amparada pelos recursos que ele, muitas vezes, extorquia do próprio povo. Um segundo motivo que trouxe dificuldade para Zaqueu ver Jesus é que Zaqueu tinha uma baixa estatura, diz o texto, né? Então, qual é a solução que ele encontra? Ele pega e sobe, como diz o texto ali, numa figueira brava, que certamente estava próxima à rua onde Jesus passaria. Então, quero que você imagine a cena. Alguém de autoridade, alguém temido, agora sobe uma árvore, provavelmente como muitas crianças fazem. Então, a cena é, no mínimo, inusitada. Mas apesar de todo o esforço para ver Jesus, no final das contas, foi Jesus que viu Zaqueu, que notou todo aquele esforço de Zaqueu. Jesus passando por ali, olha para cima, vê Zaqueu e diz: Olha, quero ficar na sua casa hoje.
Eu tenho certeza que Jesus não vê como um acaso aquela situação em que ele vê Zaqueu naquela situação toda. Aliás, a vida não é uma sucessão de acasos. Eu tenho certeza que Cristo crê naquilo como uma providência divina, porque Jesus sabia que ele veio ao mundo exatamente para resgatar pessoas como aquele homem, Zaqueu. Naquele momento, a missão dele considerava ir à casa daquele publicano, aquela pessoa tão mal vista pelo próprio testemunho dele. Mas naquele momento era ali que Jesus cria que deveria estar. Zaqueu, então, aquele acostumado a todo desprezo, Zaqueu acostumado com rejeição, ele se alegra diante da acolhida de Jesus. E ele se rende, então, à presença do Senhor. E, dando esse aparato inicial, eu quero, então, te convidar para que a gente caminhe com 4 ideias que brotam desse encontro transformador de Jesus com Zaqueu. A primeira ideia interessante, importante, transformadora que temos é que quando Jesus encontra-se com Zaqueu, Jesus não impõe condições para estar com Zaqueu. Jesus diz na frente de todas as pessoas que iria sim à casa de Zaqueu. O que gerou então muita murmuração. Você se lembra no texto? Diz que as pessoas começaram a murmurar, como a reclamar, dizendo coisas do tipo assim, mas como que Jesus pode ir à casa de um pecador? Como que Jesus pode ir à casa de alguém como Zaqueu? Então, vemos pelo texto, percebemos que o povo caminha com uma ideia falsa. Qual é a ideia? A ideia falsa é que claramente eles se julgam melhores que Zaqueu. Talvez se Jesus tivesse dito que passaria a noite na casa de qualquer outra pessoa ali, as pessoas talvez achassem normal. Porém, era na casa de Zaqueu e gera murmuração. E essa murmuração mostra que as pessoas se achavam melhores que Zaqueu. Como que pode ir na casa de Zaqueu e não na minha casa? De fato, Zaqueu era corrupto. Ele tinha traído o próprio povo. Trazendo um pouco para a nossa época, talvez fosse comparado a algum político corrupto, ou alguém que se dá à corrupção, alguém que, por exemplo, compra votos, alguém que desvia verbas, alguém que recebe propina. Foi desse tipo de pessoa que Jesus se aproximou. Muito provável, nós também teríamos murmurado. Então, nesse aspecto, talvez a gente nem seja tão diferente quanto aquele povo. Esquecemos que a Bíblia diz, como lá em Romanos 3, verso 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não importa se somos pessoas do bem, não importa se o nosso senso crítico é equilibrado, não importa até mesmo se estamos numa igreja, não importa se o nosso caráter é duvidoso, como o de Zaqueu, todos precisam de redenção. Todos precisam se reconciliar com Deus. Como na murmuração do povo, o nosso risco é achar-nos tão donos da verdade ao ponto, por exemplo, de se fechar ao próximo, de se fechar às diferenças, ao diálogo. Falo do engano de se achar mais digno do que o outro. Jesus Cristo, mesmo sendo o próprio Deus entre nós, ele teve incondicional amor, exatamente pelos que eram considerados os piores. Estamos em condição, então, de dizer que dependemos menos da misericórdia de Deus do que Zaqueu? Será que nós podemos nos achar menos dependentes da misericórdia de Deus?
do que Zaqueu. Então essa foi a primeira ideia que brota ali de todo aquele contexto, né? Nós somos melhores do que Zaqueu. Essa é a ideia que levanta toda aquela murmuração do povo diante da atitude de Jesus. A segunda ideia que brota ali, ela caminha junto com a primeira. A ideia agora é a de que Zaqueu não merece ter a presença de Jesus na sua casa. E essa, diferente da primeira, essa segunda ideia, ela é verdade. De fato, Zaqueu não merecia ter a presença de Jesus na casa dele. Realmente, Zaqueu não tem mérito algum para merecer aquela visita. Aliás, ele tem a demérito. É exatamente por isso que Zaqueu experimenta o que a Bíblia diz ser a maravilhosa graça de Deus. Zaqueu recebe aquilo que ele não merece, porque Deus é quem vai ao encontro do pecador. E mais uma vez, lembrando um texto de Romanos, agora Romanos 6, verso 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez, irmãos, aqueles que nos assistem, talvez a graça de Deus seja uma das verdades cristãs mais difíceis de compreender. Surgem, então, maneiras, digamos assim, pelo menos eu creio que distorcidas, de não depender tanto da graça de Deus. Por exemplo, surge a doutrina da penitência, em que a pessoa acredita que ela precisa sofrer, né, se flagelar, muitas vezes, para merecer o perdão de Deus, como se o sacrifício de Cristo na cruz já não tivesse sido suficiente. Muitos também se sentem extremamente indignos de receber o perdão de Deus. Talvez Zaqueu se sentisse assim. Como que Deus pode me perdoar diante de tudo isso que eu já fiz? No entanto, nenhum ser humano, e guarda isso no teu coração, nenhum ser humano consegue escapar do amor de Deus. Deus decidiu nos resgatar para Ele. Mesmo quando temos dificuldades em entender esse amor incondicional de Deus, ainda assim, Deus faz a obra e nos traz para Ele. Talvez exatamente nesse momento que você está ouvindo essa palavra, seja o momento para você se entregar de uma vez por todas à presença de Cristo na tua vida. Jesus sofreu a agonia da cruz no nosso lugar. Ele carregou o nosso pecado e ele morreu a nossa morte para que fôssemos perdoados. Creia nisso. Uma terceira ideia é que o impacto do amor demonstrado por Jesus causa uma transformação imediata ali em Zaqueu, uma transformação radical. Zaqueu decide dar metade dos seus bens. Isso demonstra uma clara mudança, de perspectiva de vida, de fé, né? Porque por amor ao dinheiro, Zaqueu havia abandonado seu povo. No entanto, Cristo conduz Zaqueu uma direção oposta. E essa mudança de mente, a Bíblia diz que é o nosso arrependimento, algo que vem de dentro para fora e precisa ser externada. Algo precisa acontecer dentro de nós que mude os nossos pensamentos, que mude os nossos valores e vai transbordar em novas atitudes. Não adianta a gente simplesmente dizer que acredita em Deus, mas os nossos caminhos continuarem os mesmos de antes. Algo precisa acontecer de diferente, uma nova mudança de rota. É o que acontece com Zaqueu. Ele se arrepende. Não foi apenas remorso. Eu sinto remorso pelo que eu fiz ao meu povo, me perdoa, Jesus. Não foi isso. Ele se arrepende. É gerado de dentro para fora uma mudança de mente, uma mudança de atitude. É isso que causa o impacto na vida de Zaqueu ao ele perceber o amor de Jesus por ele. E não apenas isso, mas Zaqueu
volta a dar ouvidos à palavra de Deus, tão própria do povo judeu. Ele cita aqui Êxodo 22, capítulo 1, que diz exatamente sobre devolver a quem se tinha tomado. Ele diz lá, né, até 4 vezes mais. Zaqueu diz que retribuiria ou que devolveria. Zaqueu demonstra novamente ouvir as palavras de Deus para a vida dele. Zaqueu volta os ouvidos para Deus e vive a partir daquela nova realidade. Deus faz por Zaqueu o que nem o próprio Zaqueu seria capaz de fazer. E pensando bem, essa atitude muitas vezes de Zaqueu mostra o quanto o ser humano pode ser incoerente. Não a questão do arrependimento, mas revela a natureza humana, não é verdade? Como assim, pastor? Porque ao mesmo tempo em que nós sabemos ser pacientes, nós sabemos ser honestos, justos, sabemos amar, é que a gente pode relacionar tantas outras virtudes que eu creio que você mesmo tem, eu tenho, o ser humano tem, nós também sabemos ser injustos. Sabemos também pecar pela omissão. Nós também sabemos agir com falta de amor. Jesus não negou que seríamos capazes de fazer coisas boas. Mas ele acrescenta que mesmo que façamos o bem, nem por isso deixamos de fazer o mal. Então, o que muda a nossa situação diante de Deus não é algo próprio nosso, mas está na própria pessoa de Jesus, desse encontro que Zaqueu tem com Jesus e com esse encontro que eu e você também temos com Jesus, porque é desse encontro que brota uma nova vida, que brota arrependimento, que brota uma nova direção. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, é isso que Zaqueu acaba de experimentar. Essa é a realidade que o cristão experimenta e deve, sim, compartilhar com tantos outros, seja eles quem forem. E aqui chegamos na quarta ideia, a última ideia. Nós vemos que antes de Jesus deixar a casa de Zaqueu, antes de completar a sua jornada rumo a Jerusalém, de enfrentar a crucificação, que é o que iria acontecer, Jesus declara seu propósito de vida. O propósito de vida dele, Jesus, a missão dele. Está lá no verso 10. Diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o cristianismo não é para perfeitos, porque o cristianismo resgata aqueles que estavam perdidos e distantes. Só tem um jeito da gente não depender de Deus, se nós formos absolutamente impecáveis, perfeitamente aceitáveis. Agora, se você se dá conta da tua fragilidade, até mesmo pela brevidade da vida, você, assim como eu, nós dependemos sim da misericórdia e do amor de Deus. Por isso que o convite de Deus se renova a cada nova manhã, para que a gente entregue cada um dos nossos dias à presença do Senhor. E para isso, nosso Criador é quem tomou a iniciativa de nos resgatar, que Ele nos reconcilia nele, em Cristo. E aqui eu já quero concluir. Quero te fazer uma pergunta. Até que ponto estamos dispostos em rever toda a nossa vida? E aqui eu falo de valores, falo de prioridades. Até que ponto estamos dispostos em rever a nossa vida a partir da realidade da morte de Cristo na cruz? Renove hoje o seu compromisso com Deus. Ou mesmo se isso nunca tenha acontecido antes, receba hoje, então, o sacrifício voluntário de Cristo pelos seus pecados.
viva a partir dessa nova realidade, com mudanças que brotam de dentro para fora, mudanças de mente, sentimentos, de atitudes. Que Cristo seja a base da tua vida e que tudo aquilo que você venha a fazer ou pensar seja a partir daquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Renda-se completamente ao que Cristo fez na cruz e tudo será diferente, tudo será novo. Será uma caminhada longa que vai por toda a eternidade, porém é uma caminhada em que fazemos na presença do Senhor. E Ele nos ampara, nos fortalece, cuida de cada um de nós, cuida até daqueles que não acreditam em Deus. Porém, o amor de Deus nos alcança de uma forma que não podemos nem ao menos escapar. Porque o amor de Deus é incondicional e Ele se achega a nós em Cristo Jesus. E é desse amor que todo cristão precisa compartilhar. Com alegria, com disposição, com compromisso, sabendo que, assim como Cristo, nós também temos uma missão para cumprir e que tudo aquilo que nós temos não é para nosso bel prazer, mas é também para beneficiar ao próximo, abençoar o próximo e cumprir a nossa missão aqui nessa terra até quando Cristo voltar e nos levar para a eternidade do Pai. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, porque de fato o que muda a nossa vida é o nosso encontro com o Senhor. Assim como aconteceu com Zaqueu e com tantos outros que estão certamente ouvindo esta palavra nesse momento, ó Pai. Que o Senhor continue a transformar na nossa vida, que a gente aprenda a viver a partir da realidade do sacrifício de Cristo na cruz e também com a certeza de que o Senhor ressuscitou. Está à destra de Deus a interceder por nós e tem nos deixado uma missão e não nos deixou só. O Espírito Santo nos acompanha, nos dá força, nos dá ânimo para cumprir, ó Deus, a Tua vontade, que é a boa vontade para a nossa vida, para o mundo. Nos dá, ó Deus, força para seguirmos firmes, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, nos fala, nos guia, nos dá sabedoria. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito feliz por cada vez estarmos mais próximos. Se de repente esse é o teu primeiro vídeo do nosso canal, mais uma vez eu te falo, aciona aí as notificações, compartilhe esse material com outras pessoas. Se você quiser interagir também, pode deixar mensagens aí no YouTube, que com certa frequência, praticamente todos os dias eu dou uma olhada e vou te responder também, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e no mais, em Cristo sempre conectados. Até mais. Deus abençoe.